Olá, boa tarde. Agradeço a presença de todos hoje na Rap Science de Jundiaí. Agradeço também ao pessoal que está assistindo a gravação do conteúdo de hoje. Hoje a gente vai falar sobre a diferença entre a cura pela medicina e a cura pela religião. Esse é um tema bastante interessante a todos, eu acredito. Inclusive, tem um livro do Mestre Okawa que a gente usou como conteúdo para hoje, que é esse livro aqui, A Nova Ressurreição. O Mestre Okawa, ele nos ensina que ele morreu 3 vezes já. Então, foi a terceira, depois da terceira morte foi a Nova Ressurreição. E hoje a gente vai aprender com trechos do filme. Tem um filme cujo título é Herói Imortal. A gente vai assistir um trecho desse filme que conta uma história que é verídica, realmente aconteceu com o Mestre Okawa. E a gente vai aprender com o trecho desse filme, farei algumas explicações também, e a gente vai poder entender mais a fundo qual que é essa relação entre a medicina e a religião, e as duas, na verdade, podem dar as mãos, essa que é a verdade. Uma não precisa ser contrária da outra, e uma também não precisa ser inimiga da outra. É possível que tanto os processos físicos, eles podem trabalhar em harmonia com os processos espirituais. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. 車止めてくれないか。ちょっと外の空気を吸ってきたいんだ。かしこまりました。大丈夫なのかしら。あんなに小さかった声が大きくなったもんだ。いつかはうちの玉美も
上さん、聞こえますか？聞こえますか？あなた、あなた。大丈夫だ。先生、よかった、意識が戻られて。三上さん、聞こえますか？車内で不整脈があり、サチュレーション下がっています。三上さん、病院に着きましたよ。わかりますか？わかります。桃山先生に連絡は？できてます。急遽フライトの予定をキャンセルして来てくださるそうです。それはよかった。三上さん、ご家族に心臓病の方はいましたか？三上さん、ほら真っ白でしょ。心臓から水が溢れて肺まで水浸しですよ。心臓が肥大して下半分は収縮してませんね。肺水腫と心不全です。体を左に傾けると苦しいでしょう。普段はあんまり感じなかったんですけどね。ここまでの状態でしたら相当強い痛みを我慢されていたはずですが。そうですかね。そういえば最近胃腸の調子がいまいちなのと、数日前から肩こりは激しかったですけどね。お話があります。いいそこ。ご主人、あの症状だと数日前には心筋梗塞を起こしています。普通の人であれば亡くなっているはずですよ。ご主人、すでに死んでいるはずなのにまだ生きてるんですよ。そんな、主人は助からないんですか？正直いつ不整脈を起こして急変するかがわからない危険な状態です。今私にできることは。今晩は越えられないでしょう。すぐにご家族を呼んでください。奥様、それとこちらを。ありがとう。どうなったの？パパはね、心臓の発作を起こして病院に運ばれたの。お医者様によると、今もまだ生きてるのが奇跡で、いつ死んでもおかしくない状態なの。あなたたち、これからパパに最後の挨拶しに行くんだから、パパの笑顔しっかり目に焼き付けておくのよ。それからパパはまだ自分の病状詳しく知らないから、くれぐれも本人に言うんじゃありませんよ。父さん。パパ、子供たち。パパ、大したことないのに
こんな ICU なんて大げさなとこ入れられて暇だから本読んだとこなんだよ。パパ、本当に大丈夫なの？なんだ、ママが心配していろいろ騒いでんのか？大丈夫に決まってるじゃないか。パパはね、今までいろんな大変な出来事を乗り越えてきたんだよ。パパが大丈夫だって言ってるんだから、みんなパパを信じて今日は家でゆっくり休みなさい。パパ、死なないでね。約束だよ。ああ、死ぬもんか。約束だ。すみません、あまり長くは。なんだ、全然平気そうじゃん。お父さん、俺明日からバスケ部の合宿だから支度もしなきゃいけないから、もう行ってもいいよな。平一、行ってきなさい。パパのことは心配いらないから。タミもつらおも。パパ、またね。はいはい、またね。タミ、パパは死なないから、ママのことをよろしくね。はい。あなた、これ。みんなこんなパパのもとに生まれてきてくれてありがとう。磯子、僕と結婚してくれてありがとう。本当に本当に。まだ生きている。私の病状、どのように見ていますか？あなたにはまだ果たすべき大きな使命が残っている。あなたの心の力次第では1週間から10日での退院が可能です。体を酷使しご無理を重ねられたことは事実ですが、あなたの死を決めつける医者の診断を真に受ける必要はありません。そうですか。
しかしいざこのような状況になると、人は死に直面すると誰もが希望を捨ててしまいそうになります。しかしいつものあなたならば、こんな時だからこそ自分にできることを考える。私は神の存在を感じなくなった現代人に信じることの大切さを伝えたいと思って生まれた。世界中で起きている宗教対立や唯物論国家の存在も、私が生きている間に何らかの解決を図らなければ。私は全ての民族が争いをやめ、お互いを尊重し合って生きていく世界を願ってこの時代を選んできたのだ。我々は常にあなたと共にあります。どうか先生ご自身の魂の力を信じてください。私にはまだやり残した仕事がある。何としてもここで死ぬわけにはいかない。Bom, como foi o trecho do filme, espero que tenham gostado. A gente vai agora aprender um pouco mais a fundo o significado do trecho desse filme. O protagonista do filme, como todos sabem, é o próprio Mestre Ōkawa, e essa é uma história real do que aconteceu com ele. Ele teve foi em 2004, maio de 2004, ele teve um problema muito sério no coração, e ele realmente, como visto no filme, ele foi internado, teve todo esse processo de internação, e é um estado bastante grave. E a história ela é real. A esposa, o nome fictício dela é Isoko no filme, mas o nome verdadeiro é outro, da ex-esposa, e ela veio de família de médicos. Então, tudo que o médico falava, ela acreditava 100%. Quando o médico falou, olha, ele vai morrer hoje, ela falou, então acabou, ele vai morrer hoje. Isso é chamado de fé na medicina. É quando você acredita 100% em tudo o que as pessoas falam. E o que a gente vê nesse filme, nesse trecho, é esse conflito na crença entre a medicina e a crença na religião. Isso muitas vezes acontece na nossa vida. Às vezes a gente recebe algum tipo de notícia ou informação que, é porque é um especialista que falou, a gente acaba acreditando. E hoje há muito mais fé na medicina do que na religião. Mas o que a gente deve ter é um balanço entre ambos. E o próprio Mestre Ōkawa, nessa época, como ele estudou Direito na Universidade de Tóquio, ele acreditava que realmente só a medicina salvava. Na verdade, ele recebia luz o tempo todo no hospital, mas como o ponteiro do coração dele ainda acreditava nas leis, ele não conseguia receber a luz espiritual. Esses dois seres que aparecem ao final é o Edgar Cayce, que ele é um espírito guia na área da medicina, ele viveu no século XIX, e Jesus. Tanto Jesus como Edgar Cayce, eles orientaram o Mestre Ōkawa nesse período que ele ficou no hospital. E é interessante que a morte, ou a proximidade da morte, ela muda muito o ser humano. Se você tiver a experiência de conversar com alguém que já chegou perto da morte, toda pessoa, ela muda muito. Por quê? Porque você começa a ter outras prioridades quando você acredita que a sua vida pode chegar no final. E no filme é mostrado que eles disseram para ele acreditar na força da alma. Ou seja, a alma humana, ela tem uma força maior do que é dito pela medicina. A medicina ela é uma ferramenta fantástica. A gente não nega as terapias ou os tratamentos médicos. Mas a gente tem que acreditar na fé também. Tem que acreditar na força da alma e na força de recuperação do ser humano. Os conhecimentos da medicina, eles avançam todo dia, há uma série de descobertas, mas ela não é capaz
de tudo. A gente viu no filme que o Mestre Okawa, ele priorizou a vontade dele. Então ele falou, quero continuar vivendo, eu tenho uma missão a cumprir, eu tenho alguma coisa para fazer ainda. E, na verdade, a grande maioria das pessoas que sobrevivem a grandes traumas ou que chegam num estado crítico e sobrevivem, elas têm isso em comum. Elas têm uma vontade de viver imensa. Eles acreditam que eles têm que continuar vivendo, que tem um motivo para eles continuarem existindo. E foi essa crença que possibilitou que o Mestre Okawa continuasse vivendo nesse período difícil. E o estado dele era tão grave que o coração ele quase não batia mais. Todo o coração dele estava todo degenerado. E quando, bom, eu não sou médico, não sei disso, eu só li no livro. Quando o coração não bate, o pulmão enche de água. E aí a pessoa não consegue respirar. Por isso que o médico falou para a esposa dele que ele ia morrer naquela noite. Essa situação, no filme mostra o raio-x lá, inteiro branco, os pulmões, porque estava tudo cheio de água. E se você for pensar fisicamente, é realmente impossível. Uma pessoa que o coração não bate direito e o pulmão está cheio de água, que uma pessoa dessa sobreviva. Mas no caso do mestre, não foi isso o que aconteceu. Ele continuou vivendo. Quem tiver mais interesse nesse assunto, leia esse livro aqui, A Nova Ressurreição. O mestre ele é bem rápido de ler. O mestre explica em mais detalhes nesse livro. E a medicina, na verdade, ela explica a parte material. Mas a religião, ou a cura pela religião, ela é mais ampla, porque ela opera em áreas invisíveis, que nem a medicina consegue explicar direito. Existem as duas, como eu falei no início, elas podem trabalhar em harmonia. Mas no caso da religião, existem leis religiosas. E milagres, grandes milagres de cura, por exemplo, eles muitas vezes não podem ser explicados pela medicina. Tem um livro que é relacionado a um outro assunto, mas sobre as EQMs, que são experiências de quase morte. Tem um livro que chama O Mapa do Céu, O Caminho do Céu, um negócio assim, que é um médico que ele ficou em coma durante muitos meses e no estado de coma ele foi para outro mundo. E ele descreve tudo que ele viu lá no outro mundo. Ele conversa com uma irmã dele que já faleceu, ele vai para o inferno, ele vai para o céu, ele conhece chama A Prova do Céu. É um médico suíço. E isso mostra que realmente existem forças que estão além do nosso plano físico. O Edgar Cayce fazia muitas curas espirituais e realmente a gente deve acreditar mais na força da alma do que só na força do que é dito por nós, por especialistas. Foi isso que o mestre Okawa fez nesse período que ele estava no hospital. Ele ouviu a opinião, claro, dos especialistas, porém, ele continua acreditando na força da alma, que ele poderia se recuperar, que existia algo além daquilo. E foi isso que movimentou ele. E, na verdade, isso a gente veio saber um tempo depois. O mestre Okawa, ele começou o trabalho missionário no exterior em 2007. Ele foi para o Havaí e ele fez a palestra Be Positive. Ele fundou escolas, universidades, e tudo isso que ele fez foi por causa dessa experiência dele. Porque ele achou que a vida dele podia durar menos do que ele achava. Então ele quis fazer mais coisas. E foi por isso que o volume de trabalho do mestre de 2004, que foi quando aconteceu esse fenômeno, para depois, é muito maior. Por quê? Ele viu que, na verdade, ele tinha muito mais coisa para fazer do que ele imaginava. E muitas vezes a morte, ou a proximidade da morte, ela ensina isso para a gente. Ela tira a gente da nossa zona de conforto. Muitas vezes a gente fica confortável fazendo projeções, baseado na expectativa de vida. Eu vou viver até os 70, que bom, a expectativa de vida aumentou, posso durar mais. A verdade não é bem essa. Na verdade, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer. E isso é uma escola para a gente buscar viver a nossa vida com outras prioridades. Eu sigo uma filosofia, que é, lógico, baseada no ensinamento do mestre. Tem um autor que ele diz assim: todo dia eu acredito que eu posso morrer. Um dia eu acerto. E é verdade, se você acha que todo dia você vai morrer, um dia você vai acertar, pode ter certeza. Pode ser que demore, mas um dia acerta. Eu acredito nisso.
Eu acho que todo dia, que nem hoje, eu posso morrer. Hoje, acabou, Gabriel, fim. Bateu o gongo, e aí? Porque quando você pensa na morte, não na morte longe, mas na morte perto. Quando você pensa nela perto de você, você pode ter certeza que as suas prioridades mudam. Duvido que você ia ficar brigando no trânsito, que você ia ficar discutindo por picuinha, que você ia ficar preocupado com o bafo dos outros, sei lá, o que os outros falam, com fofoca. Não ia. Por quê? É aquela frase, a vida é curta demais para ser pequena. Então, a morte, ela não deve ser tratada como algo espantoso. Muito pelo contrário. Ela deve ser tratada como uma verdade, e essa é a grande lição que a gente tem aqui nesse exemplo do Mestre Okawa. Tem uma história, está no livro do Dale Carnegie, que é de um senhor que ele, na Segunda Guerra Mundial, ele foi convocado para trabalhar em submarinos. Então ele trabalhava em submarinos lutando contra o Japão, e uma vez ele foi atacar. Os submarinos, eles ficavam muito fundo, assim, a altíssima profundidade. E os japoneses jogavam bombas em volta para ver se ele afundava mais. É guerra, né? Para ver se afundava mais, e aí todo mundo morria congelado. E teve uma vez, esse senhor estava dentro desse submarino, começou a estourar as bombas, e o submarino dele começou a afundar. Tudo que podia dar errado deu, todo o comando falhou, e as bombas funcionando e o submarino afundando. E aí o general, o capitão do submarino falou assim, olha, a gente tem mais 60 segundos de vida. Daqui 60 segundos todo mundo vai morrer. E ele conta o que passou na cabeça dele naqueles 60 segundos. Bom, vocês podem ver, ele sobreviveu, né? Já contei o fim, porque ele conseguiu sobreviver. Mas ele escreveu até um livro do que passou na cabeça dele naqueles 60 segundos. Basicamente, ele se arrependeu de ter reclamado tanto com a esposa dele, ele se arrependeu de não ter ficado com os filhos, ele se arrependeu de ter brigado tanto com o chefe e de ter sido uma pessoa ruim para os outros. Foi isso que ele pensou. Só. O que isso mostra? Que a morte, ela é uma prioridade. Aí, só que aconteceu, eles conseguiram escapar daquilo. Eles conseguiram emergir e ele sobreviveu. Ele nunca mais, como ele teve essa experiência de ficar próximo, nunca mais ele discutiu ou perdeu tempo da vida dele com coisa pequena. Quando a gente encara a nossa vida como sendo algo finito, finito significa que ela vai acabar, as suas prioridades vão acabar mudando. E essa é uma grande lição que a gente tem aqui também nesse exemplo do Mestre Okawa. Tanto que no filme, o Edgar Cayce e o Jesus disseram para ele que ele teria alta entre 1 semana e 10 dias. É aí que está o confronto entre a religião e a medicina. O médico falou, você morre hoje. Aí vem 2 espíritos guias, Jesus e Edgar Cayce, e falam, você vai ter alta daqui 10, deixa eu ver na minha cola aqui, entre 1 semana e 10 dias. E aí? Em qual que você vai acreditar? A opção do mestre foi acreditar no que tanto Jesus como Edgar Cayce disseram. E agora tem uma série de frases do mestre aqui que eu separei para a gente poder aprender. Ele disse o seguinte, vou fazer de tudo para não deixar nenhuma pendência. Isso é interessante. Quando você tem aquela frase do Benjamin Franklin, nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Essa frase ela é um lema de vida. Inclusive, quando eu estava no Japão, um staff japonês falou isso para mim. Essa frase ela é mundial. Nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. É grande Benjamin Franklin. O Ben Franklin que falou, a vida é curta demais para ser pequena. Se você realmente acredita que a sua vida é finita, você não vai querer deixar nenhuma pendência, concorda? Você vai querer resolver tudo. Você vai querer deixar tudo certo para você poder ir em paz. E ele também acreditou que, na verdade, o ser humano ele não morre tão facilmente assim. Não é uma doença, uma notícia que vai fazer você falecer. A verdade é que a gente tem uma capacidade dentro da gente muito maior. A nossa alma ela tem uma força muito maior do que o nosso próprio corpo. E mesmo no hospital, esse é um outro ponto interessante, o mestre não parou de estudar. Ele pedia para as pessoas, a esposa, enfim, levar os livros, para ele continuar lendo, para ele continuar estudando.
para ele continuar aprendendo. Por quê? Porque o momento que você para, que você se entrega, é o momento que as coisas vão começar a dar errado. Ele podia falar, bom, eu estou no hospital, já estou com o meu pulmão cheio de água, chega. Agora eu só vou esperar só. Não, vão continuar. Se chegar ou não, pelo menos eu vou continuar ativo. E isso é uma lição muito grande, que é a lição da mente inabalável. A mente inabalável, ela é criada quando você sempre segue em frente. 2 exemplos. O primeiro está no livro A Mente Inabalável, o segundo está no livro As 10 Chaves da Felicidade. O navio quebra-gelo, ele trabalha, lógico, não é no Brasil que ele vai trabalhar, né? Ele trabalha na Antártica, em polos, onde há camadas de gelo. Se ele para, ele congela e ele não consegue mais sair do lugar. Ele fica estagnado. O gelo cristaliza e ele não sai mais do lugar. A única forma desse navio quebra-gelo continuar, mesmo que seja devagar, ele tem que continuar indo em frente. Por quê? Ele está sempre quebrando o gelo e seguindo em frente. Se ele para, já era. Outro exemplo, uma bicicleta. Bicicleta, na verdade, é uma coisa esquisita, porque só tem 2 rodas e você tem que ficar equilibrando para não cair. Quando que você cai de uma bicicleta? Quando você para ela. Quando você para, você cai. Na vida, é a mesma coisa. Se você parar de crescer, de conhecer pessoa, de aprender, de fazer o que você gosta, se você parar, não é que você vai voltar para trás só, você vai regredir. E você vai acabar entregando os pontos. A gente sempre tem que estar crescendo. Sempre. Tem o Les Brown. O Les Brown, ele teve câncer de próstata. É um dos piores que tem, um dos mais letais para o ser humano. E quando ele teve o câncer, ele recebeu a notícia, ele deixou de fazer tudo o que ele gostava de fazer. Ele deixou de estudar as coisas que ele gostava de estudar, ele se afastou de todo mundo, até que a esposa dele falou isso para ele. Ele falou assim, Brown, você parou, cara. Você desistiu. Você não ouve mais as fitas que você gosta de... Na época era fita. Você não ouve mais as fitas que você gosta de ouvir. Você não estuda mais o que você gosta. Você largou, você parou. Ela falou, se você não voltar a crescer igual você crescia antes, isso aí vai acabar com você. E ele foi e voltou. E ele continuou seguindo em frente. E foi isso também, esse é um grande exemplo que o mestre nos ensina, na questão de, independente de onde a gente esteja, ou o que esteja acontecendo, a gente não pode se entregar. A gente tem que continuar seguindo em frente. Tem que continuar batalhando. E sempre tendo o fim da nossa vida como uma perspectiva. Isso é algo que realmente pode acontecer. O mestre também comenta que ele não teve medo da morte, porque ele conhece o outro mundo. Ele é um especialista no mundo póstumo. Os 2 maiores medos do ser humano são, o primeiro é falar em público, e o segundo é morrer. A morte é um grande medo para o ser humano. Mas quem conhece o outro mundo, bom, a gente vai ter um pouco de medo, né? Mas é bem menos do que se não conhecer. Porque mesmo quando a gente parte para outro mundo, no começo é difícil se adaptar ao mundo espiritual. Mas ele não tinha medo mais da morte. Ele mesmo acamado, ele buscou então, que no filme não mostra, mas ele comenta que ele ficou indiferente à possibilidade de morrer. Mesmo com o diagnóstico de que a vida dele podia acabar, o que os médicos queriam para ele? A gente não está falando mal de médico, tá? É só a situação. Medicina é uma profissão nobre. Inclusive tem vários médicos na Hype Science que são amigos nossos, enfim, não é isso. Os médicos queriam que ele se comportasse como um paciente, parasse de se comportar como uma pessoa normal. Então, o que ele fazia? Ele acordava de manhã, fazia caminhada, ele lia livro. Você concorda que não é normal? Você fala, pessoa, velho, você morre hoje. No dia seguinte, o cara tá andando, se exercitando, tá lendo. O cara é louco, acabei de falar que ele vai morrer, por que ele vai ficar andando? O que é? Por quê? Ele ficou indiferente a isso. E essa é um aprendizado interessante também, porque muitas vezes a gente acaba sendo influenciado pelo que as pessoas falam de nós e falam sobre o que acontece no mundo. Você
incorpora aquilo dentro de você e você acaba desistindo. Ele não, ele decidiu fazer o que ele achava certo. Bom, morrendo ou não, tenho que continuar fazendo o que eu tenho que continuar fazendo. A pandemia é uma questão assim também. O mundo vai acabar, já era, agora não tem mais o que fazer, é o apocalipse e não sei o quê. Isso é o que as pessoas falam. Mas agora, a gente vai parar de viver a nossa vida por causa dessas notícias? De maneira alguma. A gente sempre tem que estar seguindo em frente. E a última parte de hoje, que é um ponto interessante também, que o mestre comenta que ele fez várias escolhas nesse período. E aí que tá. Existem períodos da nossa vida que a gente vai ter que fazer escolhas. E escolher significa, você vai ter algo na sua vida, mas você vai ter que desistir de outra coisa para ter esse algo. Isso é chamado de lei da compensação. No livro As Leis da Coragem, que vai sair no final desse ano, o mestre Okawa fala sobre isso. O que você vai escolher? É aí que está. Quando, por exemplo, você escolhe uma vida espiritual, você vai ter que abandonar outras coisas. Você vai ter que abandonar algumas pessoas, você vai ter que abandonar alguns hábitos, você vai ter que abandonar uma série de coisas em prol da escolha que você fez da vida espiritual. E aí, todo dia, a gente está sendo enfrentado e não tem resposta, não tem gabarito. Não é igual na escola, né, que tem gabarito. Não tem gabarito. Você faz a sua escolha, você toma a decisão. E aí, cada um arca com as consequências do que escolheu. Mas existem períodos na nossa vida que a gente vai ter que pensar que não dá para ficar com duas coisas ao mesmo tempo. Você vai ter que escolher. Esse ou esse? Qual que eu vou ficar? Se eu ficar com esse, eu vou ter que jogar fora esse. Se eu ficar com esse, eu vou ter que jogar fora esse. Escolhas. A nossa vida ela é feita de escolhas. E o mestre faz uma pergunta que é: qual é a única coisa que eu devo manter até o final? É isso. O que vale a pena se manter até o final? O que vale a pena se jogar fora? O que vale a pena você ficar? Essa é a grande pergunta. Essa foi uma pergunta que ele se fez nesse período que ele estava no hospital. Ele dá um exemplo aqui do barco afundando. Se tiver um barco afundando, qual que é a coisa que você vai mais querer? Você tem um baú de tesouros. E o barco está afundando. Você vai ficar com aquilo lá para quê? Não serve para nada. Você está no meio do mar. Joga fora. Você quer manter a sua vida. E isso é prioridade. Essas que são as escolhas que a gente tem que fazer. Com quem eu vou me relacionar? Dampena diz: me diga quem são os seus amigos e eu direi o seu futuro. Às vezes, para você conseguir seguir em frente no que você quer, você tem que escolher. Tem que escolher as pessoas com quem você se relaciona, tem que escolher os seus hábitos, o seu comportamento, a maneira como você usa o seu tempo, a maneira como você usa os seus recursos financeiros, enfim. A nossa vida ela é uma série de escolhas. E realmente não tem resposta. Você tem referências, que são os ensinamentos. Mas a gente tem que tomar uma série de decisões na nossa vida e seguir em frente. E na tomada de decisão, esse é um ponto-chave também, o Napoleon Hill fala isso. É melhor tomar decisão rápido. Todo mundo conhece o Napoleon Hill, ele escreveu o livro A Lei do Triunfo. Quem sugeriu a Lei do Triunfo para o Napoleon Hill foi o Andrew Carnegie, que era o maior milionário dos Estados Unidos nessa época do livro. O Carnegie entrevistou 220 pessoas para escreverem o livro. O único que aceitou foi o Napoleon Hill. Por quê? Quando o Carnegie perguntava qual que era a proposta, vê se vocês iam aceitar. Você vai fazer uma pesquisa de 20 anos, você vai entrevistar 500 pessoas bem-sucedidas e as que são bem-sucedidas hoje e que vão ser bem-sucedidas no futuro. Você vai entrevistar 500 durante 20 anos e eu não vou te pagar um centavo. O cara era bilionário. Não vou te pagar nada. E você vai ter que destilar as leis do sucesso a partir de todas essas entrevistas e escrever um livro. Você quer ou não? Era isso que o Carnegie fazia. E embaixo da mesa tinha um relógio.
E ele tinha nesse relógio um cronômetro de 60 segundos. Na hora que ele fazia a pergunta, ele ligava o cronômetro. Se a pessoa não respondesse em 1 minuto, ele desistia dela. O Rio, se eu não me engano, ele respondeu em 33 segundos. Ele fez a pergunta, ligou, 33, o Rio falou, aceito. O que é isso? Quando você toma uma decisão rápida, a chance de ter sucesso é maior. Agora, tem que ter ponderação, mas não demais. Mas a decisão rápida é uma característica de quem tem sucesso. Será que tem as pessoas indecisas assim? Você já perguntou para o indeciso se ele é indeciso? Já viu essa piada? Chegaram para o indeciso e perguntaram, você é indeciso? Aí ele falou, não sei. A gente tem que buscar tomar a decisão mais rápido. E esse é um fator de sucesso também. As escolhas que a gente faz na nossa vida, tem que ser em 60 segundos? Talvez. Talvez sim. Tem aquela analogia da deusa do sucesso. Eles falam, isso é japonês. A deusa do sucesso só tem cabelo na frente. Imagina a deusa do sucesso, tem até no mangá, tem um desenho. Ela só tem o cabelo aqui, assim, ó. Aí, a deusa do sucesso, ela passa. Na hora que ela passa, ela só tem cabelo na frente. Se você não pegar ela pelo cabelo aqui, ela é careca, igual eu, assim, careca. Você não consegue, né? Ela era careca aqui atrás. Na hora que ela passa, você não pega mais. Isso são as oportunidades que a gente tem na nossa vida. Detalhe também, isso tem na Mensagem Espiritual do Napoleão Hill, tem disponível aqui no Templo. Sugiro a leitura desse livro. Se você toma uma decisão errada, essa de 60 segundos, você leva pelo menos 10 anos para conseguir ter outra. Escolha grande. Então, se o Hill errasse naquela decisão, ele ia demorar de 10 a 15 anos para ter outra chance. Pensa, se a gente vive 80 anos, você começa a ser ativo, começa a trabalhar a partir dos 25, 30, você vai ter 5 chances dessa. E a questão é, qual escolha que a gente vai fazer? Um parâmetro que eu uso para fazer escolha, isso tem no livro As Leis da Coragem, será que quando a minha vida acabar, eu vou me arrepender de ter feito isso ou não? Esse é um padrão bom. Será que vale a pena eu tomar essa decisão ou não? E aí, a gente pode consultar outras pessoas, mas a decisão final vai ser nossa, a escolha final vai ser nossa. E a gente sempre deve colocar na balança a questão de que a nossa vida vai acabar em algum momento. A gente sempre deve se perguntar, o que vai ficar no final? O que é realmente importante na minha vida? Não é muita coisa, 2, 3, 4 no máximo, mas a gente sempre deve se fazer essa pergunta. E resumindo, chegando ao final da nossa conversa de hoje, a gente percebeu essa questão espiritual. A gente sempre deve buscar a prioridade no aspecto espiritual da nossa vida. Foi isso que aconteceu com o mestre. Existia a parte física a sua vida acaba hoje, e existia a parte espiritual, que era um Edgar Cayce Jesus falando, você vai ter alta daqui 1 semana ou 10 dias. Era isso. Qual que a gente vai escolher? Então essa é a grande lição que a gente tem dentro desse trecho de filme, e também que, na verdade, a gente é muito mais forte do que a gente acha que é. O nosso corpo, a nossa alma, ela é muito mais forte do que a gente imagina. Tem uma frase, a última de hoje, do Les Brown, que ele fala o seguinte, você só sabe quão forte você é até a sua única opção ser forte. É só aí que você consegue realmente descobrir o quão forte você é. Igual o mestre ficou numa cama de hospital, achando que a vida dele ia acabar. Foi ali, você está contra a parede, você não tem mais para onde ir. A sua única opção é enfrentar aquilo lá e encarar. E essas são as lições que a gente aprendeu com isso. Então, quem tiver, eu realmente sugiro a leitura desse livro, A Nova Ressurreição. Ele é um livreto, na verdade. Ele é uma palestra e tem perguntas e respostas aqui no final do livro. Ele é muito, muito interessante. Então,
fica a dica de leitura aí. Então tem uma novidade na plataforma Verdade em Ação. Qual é essa novidade? Foi lançado hoje, eu fiz o upload hoje à tarde, do curso espiritual básico, que é o beabá da Rap Science. Como a gente sabe, a Rap Science ela tem muitos ensinamentos, 3.000 livros, mais de 3.000 palestras, tem uma série de conteúdos, mais de 50 livros em português, e muitas vezes pode ser difícil entender tudo. Então foi criado esse curso espiritual básico, ele é dividido em 3 módulos e você vai entender toda a base da Rap Science. E entendendo a base, você vai conseguir praticar o ensinamento com mais compreensão. E isso que muda a sua vida. É o fato de você ter uma compreensão profunda do ensinamento. Quando você entende o ensinamento profundamente, você muda a sua vida. E é por isso que esse curso foi criado. É o beabá da Rap Science. Ele já está disponível na plataforma Verdade em Ação. Tem trechos de palestra do mestre, tem alguns trechos de palestras que eu já fiz, que eu compilei, principalmente sobre os 4 corretos caminhos, e tem as explicações que eu fiz aqui no dia também desse curso. Então, já quem quiser entender o beabá da Rap Science e é membro da plataforma Verdade em Ação, já está disponível lá. O módulo, o nome é o beabá da Rap Science. É só acessar e assistir. São 3 módulos, tem em torno de 5 horas de duração, mas a compreensão que você tem vai aumentar bastante. Esse é o primeiro recado. E o segundo é: deixa eu te ajudar a meditar. Esse é o segundo recado. Deixa eu te ajudar a meditar. Por quê? Por quê e como que eu posso ajudar você a meditar? Pode ser que você queira iniciar o hábito da meditação. Só que você não tem tempo e você não tem motivação. Porque é difícil você pegar você próprio, ter vontade de meditar. Você pega aí quarta-feira à noite e fala: hoje eu vou meditar. Aí você vai lá nos CDs, escolhe tal aplicativo. É difícil fazer isso. É difícil criar uma rotina. Mas eu posso ajudar você. Na plataforma Verdade em Ação, toda quarta-feira à noite, em torno das 17 horas, tem um upload de uma nova meditação. Duração de 30 minutos. É feito para quem não tem tempo mesmo. Sempre com ensinamentos. Esse ano já foram mais de 30 gravadas já que estão disponíveis. E por que eu consigo ajudar você a criar o hábito da meditação? Porque eu aviso você via WhatsApp. Você nem precisa pensar. Toda quarta-feira à noite vai ter uma mensagem minha. Ó, fulano, tem meditação nova na plataforma. É só clicar. Se você estiver na frente do computador, você pode praticar na frente do computador, ou você pode, no seu celular, praticar 30 minutos de meditação. Então, deixa eu ajudar você a meditar. A meditação, ela tem muitos benefícios, essa prática. O controle das emoções, você buscar o autoconhecimento. Então, você, criando esse hábito da meditação, a sua vida vai se transformar. Você vai ser uma pessoa com mais conhecimento, você vai ter mais sabedoria, serenidade, tranquilidade para resolver os seus problemas. Então, se você quer ajuda para começar a meditar, eu posso ajudar você. Então, esses aqui foram os recados de hoje. O Luiz já comentou aqui, o Luiz realmente é membro da plataforma Verdade em Ação. Tem muitas pessoas aqui que estão na live de hoje que também são membros da plataforma. Inclusive, se quiserem deixar um comentário, como fez o Luiz, sobre o que vocês acham da plataforma, seria de grande valor. Bom, pessoal, então é isso. Quem quiser iniciar o curso Beabá da Rap Science, dividido em 3 módulos, está disponível na plataforma Verdade em Ação, a plataforma do Hotmart. E
quem quiser começar a meditar, criar o hábito com motivação semanal, é só iniciar também você ser membro da plataforma. Para iniciar é muito simples, o link fica na descrição desse vídeo, você clica no link, você encaminhado para a página de cadastro, você se cadastra, se torna membro e inicia a prática. E uma boa notícia também da plataforma, essa semana nós superamos mais de 100 aulas, nós temos agora 101 aulas, palestras, meditações dentro da plataforma. Então, a vitória para a gente aí, batemos mais de 100 meditações, incluso tudo. Meditações, palestras, seminários, cultos, está tudo lá. Então, mais de 100. Então, parabéns para nós.